Lição número 1. Pontos de açúcar. Na par, 20 graus. Ingredientes necessários: 500 gramas de açúcar e meio litro de água. Como utensílios temos caçarola, banho-maria, colher de pau e pesa-xaropes. Na caçarola vamos deitar o açúcar e, em seguida, juntamos a água. Agora mexemos assim com a colher de pau para dissolver e levamos ao lume, deixando ferver aproximadamente 1 minuto. Já está a ferver e vamos então agora deitar a calda no banho-maria, assim, a fim de podermos introduzir o pesa-xaropes, que nos vai indicar a graduação do ponto de açúcar na par. Como vemos, é de 20 graus aproximadamente. Lição número 1. Pontos de açúcar. Fio fraco, 25 graus. Ingredientes necessários: 500 gramas de açúcar e meio litro de água. Os utensílios são caçarola, banho-maria, colher de pau, aqui temos, e pesa-xaropes. Deitamos o açúcar na caçarola, juntamos a água e mexemos em seguida assim com a colher de pau. Já está. E agora colocamos a caçarola ao lume e deixamos ferver entre 2 a 3 minutos. Aqui temos, já está a ferver e já decorreu o tempo indicado. E agora deitamos a calda no banho-maria e vamos verificar a graduação com o pesa-xaropes. E aqui temos marca 25 graus. Lição número 1. Pontos de açúcar. Fio forte, 30 graus. Ingredientes são 1 kg de açúcar e meio litro de água. Como utensílios temos caçarola, banho-maria, colher de pau e pesa-xaropes. Para o caso de ser necessário retirar algumas impurezas do açúcar quando ferve, utilizamos também este recipiente com água fria e uma escumadeira. Na caçarola deitamos o açúcar, juntamos a água mexemos com a colher de pau, assim, e agora levamos ao lume, deixando ferver aproximadamente 1 minuto.
Aqui temos a calda já a ferver e com a escumadeira vamos retirar as impurezas que apareceram à superfície da calda de açúcar. Agora vamos deitar no banho-maria e com o pesa-xaropes verificamos a graduação do ponto de açúcar fio forte. Aqui temos 30 graus. Lição número 1. Pontos de açúcar. Pérola, 32 graus. Ingredientes necessários são 1 kg de açúcar e meio litro de água. Como utensílios temos caçarola, banho-maria, colher de pau e pesa-xaropes e ainda um recipiente com água e escumadeira. Vamos deitar o açúcar na caçarola, assim. E, em seguida, adicionamos a água. Mexemos bem com a colher de pau. Levamos ao lume. E deixamos ferver durante 2 a 3 minutos, assim. Agora vamos retirar as impurezas do açúcar com a escumadeira. Já está. E vamos então deitar no banho-maria. E verificamos a graduação do ponto de açúcar pérola, que é, como se pode ver, de 32 graus. Lição número 1. Pontos de açúcar. Voar, 36 graus. Ingredientes necessários: 1 kg 250 de açúcar e meio litro de água. Como utensílios temos caçarola, banho-maria, colher de pau e pesa-xaropes e ainda um recipiente com água e uma escumadeira. Começamos por deitar o açúcar na caçarola, assim. E adicionamos a água. Mexemos bem com a colher de pau para ajudar a dissolver o açúcar. E levamos agora ao lume.
deixando ferver 2 a 3 minutos. Aqui temos. Vamos agora deitar a calda de açúcar no banho-maria. E com o pesa-xaropes vamos verificar a graduação que para o ponto de voar deverá ser de 36 a 38 graus. Aqui está. Uma outra operação que utilizamos na prática consiste, com a ajuda da escumadeira, em verificar o ponto da seguinte forma: mergulha-se, depois sopra-se e, se obtivermos bolhas, é porque o ponto está pronto. Lição número 1. Pontos de açúcar. Bola mole, 40 graus. Ingredientes necessários: 1,3 kg de açúcar e meio litro de água. Como utensílios temos caçarola, banho-maria, colher de pau, pesa-xaropes, uma pequena colher de chá e ainda um recipiente com água e escumadeira. Finalmente, um pequeno recipiente com água. Aqui está. Na caçarola vamos deitar o açúcar. Assim. Juntamos a água e mexemos com a colher de pau. Levamos ao lume e deixamos ferver durante 2 a 3 minutos. Aqui temos a calda já a ferver e, decorrido o tempo necessário, vamos deitá-la no banho-maria para, de seguida, vermos a graduação com o pesa-xaropes. Aqui está. E marca 40 graus. A partir deste ponto de açúcar, já devemos abandonar o pesa-xaropes para utilizar uma colher de chá, assim, deitando um pouco de calda no recipiente com água fria. Podemos assim verificar pela espessura quando obtemos o ponto de açúcar bola mole. Aqui está. Lição número 1. Pontos de açúcar. Bola rija, 45 graus. Ingredientes necessários são 1,5 kg de açúcar, aqui temos, e meio litro de água. Como utensílios, caçarola, banho-maria, colher de pau, pesa-xaropes e uma pequena colher de chá, um recipiente com água fria e uma escumadeira e, por último, uma pequena tigela também com água fria. Na caçarola vamos agora deitar o açúcar, assim. Juntamos a água, mexemos bem com a colher de pau
e levamos ao lume, deixando ferver aproximadamente 2 a 3 minutos. Aqui temos já a calda a ferver e, decorrido o tempo necessário, deitamos no banho-maria e verificamos a graduação, que é aproximadamente de 45 graus. Como se observa, a espuma da calda ainda a ferver dificulta a visão da graduação, pelo que na prática é preferível deitarmos um pouco de calda para a tigelinha com água fria, utilizando para isso a colher de chá, assim. Agora deixamos arrefecer um pouco e formamos então uma pequena bola que nos indica a consistência desejada para o ponto de açúcar bola rija. Aqui temos. Lição número 1. Pontos de açúcar. Rebuçado. Os ingredientes necessários são 1,5 kg de açúcar e meio litro de água. Como utensílios temos caçarola, concha, colher de pau, recipiente com água fria e escumadeira e, por último, uma pequena tigela de vidro. Na caçarola, começamos por deitar o açúcar. Aqui está. Juntamos então a água e mexemos bem. Vamos agora levar ao lume e deixamos ferver até atingir a cor desejada para o ponto de rebuçado. Temos algumas impurezas que vamos retirar com a ajuda da escumadeira, assim. Retiradas as impurezas que aparecem à superfície, a calda continua a ferver. Aqui temos uma bonita cor de rebuçado. Para lhe realçar a cor, vamos agora deitar um pouco para este pequeno recipiente em vidro, assim. Aqui temos o ponto de açúcar rebuçado. Lição número 1. Pontos de açúcar. Caramelo. Os ingredientes necessários são 1,5 kg de açúcar e meio litro de água. Os utensílios: caçarola, concha e colher de pau,
recipiente com água fria e escumadeira e, por fim, uma pequena tigela em vidro. Na caçarola, começamos por deitar o açúcar, juntamos a água e mexemos bem para ajudar a dissolver o açúcar. Agora levamos ao lume e deixamos ferver até atingir a cor desejada para o ponto de açúcar caramelo. Retiramos as impurezas que aparecem à superfície com a ajuda da escumadeira. Assim. E deixamos ferver mais um pouco. E aqui apresenta já uma bonita cor de caramelo. Aqui temos. Para lhe realçar a cor, vamos agora deitar um pouco para este pequeno recipiente em vidro. Assim. E aqui temos, pois, o ponto de açúcar caramelo. Temos ainda aqui a taça com o ponto rebuçado para vermos bem a diferença entre as cores. Aqui estão. Lição número 2. Cremes de pastelaria. Creme pasteleiro. Ingredientes necessários para a confecção: açúcar, farinha, limão, gemas de ovos e leite. Como utensílios temos rapador em plástico, raspador de limão, varas, caçarola, tigela inox e, finalmente, tigela em vidro para a apresentação do creme. Começamos por deitar o leite na caçarola e levamos ao lume a ferver. Entretanto, nesta tigela inox, deitamos açúcar e farinha. Antes de adicionarmos as gemas, temos o cuidado de mexer bem o açúcar com a farinha, de modo a incorporá-los. Assim. E agora sim, vamos juntar as gemas. Com o auxílio do raspador, juntamos em seguida a raspa do limão, desta forma.
Aproveitamos bem, como se vê, a raspa que se encontra no raspador. Vamos agora retirar um pouco de leite que se encontra ao lume para facilitar a mistura destes ingredientes. E começamos então a mexer até estarem bem ligados, assim. Aqui temos. E agora vamos deitar o leite a ferver, mexendo sempre para uma boa incorporação. Finalmente deitamos este aparelho na caçarola. Pomos ao lume, mexendo sempre. E vamos deixar ferver até se obter a consistência desejada para o creme. Aqui temos, está pronto. E agora vamos deitar num recipiente o creme pasteleiro. Aqui o temos, pronto a ser utilizado. Lição 2. Cremes de pastelaria. Creme chantilly. Ingredientes necessários são natas, açúcar e baunilha. Utensílios: temos varas, rapador de plástico, tigela inox e taça em vidro para colocarmos o creme chantilly depois de pronto. Na tigela inox vamos deitar as natas com o auxílio do rapador, assim. Juntamos então o açúcar e uma pitada de baunilha. Agora, com as varas, batemos o preparado até atingir a espessura ideal. E é tudo, aqui temos o creme chantilly pronto a ser utilizado. Resta apenas passá-lo assim para a taça em vidro. Aqui o temos. É creme chantilly. Lição número 2.
cremes de pastelaria, creme de ovos. Os ingredientes necessários para a confecção do creme de ovos são ovos, gemas de ovos, calda de açúcar a 36 graus, baunilha, farinha maisena e água. Como utensílios temos varas, colher de chá, rapador de plástico, tigela inox, caçarola, pequena taça em vidro e, por último, o recipiente onde o creme de ovos vai ser colocado. Na tigela de vidro deitamos a farinha maisena e vamos dissolvê-la com um pouco de água fria, assim, com o auxílio da colher de chá. Mexemos. E aqui temos a farinha maisena já dissolvida. Agora, na tigela inox, deitamos as gemas e os ovos, assim, inteiros. Adicionados os ovos, vamos agora, com as varas, mexer até ficarem bem ligados. Vamos adicionando também a calda de açúcar, lentamente, e continuamos a mexer para incorporar bem. Temos tudo incorporado e vamos então juntar uma pitada de baunilha e mexemos. Passamos agora este aparelho para a caçarola que vamos levar ao lume. Aqui está. E continuamos a mexer sempre.
Continuamos sempre a mexer, como viram. E por último, vamos então deitar a farinha, já anteriormente dissolvida, a fim de ganhar a consistência desejada para o creme. Mexemos ainda. E quando verificarmos que já tem uma boa consistência, aí está. Vamos então deitar para o recipiente onde o creme de ovos irá ficar até ser utilizado. Aqui temos creme de ovos. Lição número 2. Cremes de pastelaria. Creme russo. Os ingredientes necessários para a confecção do creme russo são leite, açúcar, já dividido em 2 porções, farinha maisena, gemas e claras de ovos, limão, gelatina e água. Como utensílios temos varas, raspador de limão, rapador de plástico, 2 tigelas inox, uma e agora a outra, temos ainda caçarola e finalmente o recipiente para colocarmos o creme russo depois de pronto. Neste recipiente com água vamos colocar a gelatina a amolecer, assim, folha a folha, separadamente. Aqui está. E agora pomos de lado. Na caçarola vamos deitar o leite, assim. E levamos ao lume. A gelatina, que já se encontra amolecida, vai agora ser introduzida no leite, pouco a pouco. E mexemos sempre para melhor dissolução. Assim. Entretanto, nesta tigela inox, pomos o açúcar, juntamos a farinha maisena, mexemos
E adicionamos ainda a raspa de limão. Assim. Seguidamente, adicionamos as gemas. E vamos buscar um pouco de leite que se encontra ao lume para melhor fazer a mistura dos ingredientes. Mexemos e agora vamos juntar ao leite que se encontra ao lume. Aqui está. Utilizamos o rapador de plástico. E continuamos a mexer para deixar cozer sem ferver. Passamos então para uma tigela e deixamos arrefecer. Nesta outra tigela, vamos entretanto deitar as claras e batemos com as varas para as levantar em castelo. Entretanto, e antes de atingir o ponto de castelo forte, juntamos o açúcar e continuamos a bater para as segurar. Aqui está. Vamos agora incorporar o aparelho que tínhamos deixado a arrefecer. Deitamos pouco a pouco. Assim. Mexemos. E agora vamos deitá-lo no recipiente, onde ficará até ser utilizado. Aqui temos creme russo.
Lição número 2. Cremes de pastelaria. Creme para pastéis de nata. Os ingredientes necessários para a confecção do creme para pastéis de nata são leite, calda de açúcar a 32 graus, farinha, gemas de ovos e baunilha. Como utensílios, temos varas, concha, rapador de plástico. Temos ainda caçarola, tigela inox e, finalmente, o recipiente para colocarmos o creme para pastéis de nata. Nesta caçarola, vamos deitar o leite e levamos ao lume. Entretanto, nesta tigela, deitamos a farinha, juntamos um pouco do leite que se encontra ao lume para facilitar a dissolução e mexemos bem. Aqui temos. O leite, entretanto, já está a ferver. Juntamos mais um pouco à farinha. Voltamos a mexer. E agora deitamos o resto. Mexemos ligando bem com as varas. A este aparelho vamos agora juntar lentamente a calda de açúcar a 32 graus. Continuamos sempre a mexer. Adicionamos o resto da calda de açúcar e voltamos a mexer. Em seguida, juntamos as gemas, ligamos bem com as varas e, por último, juntamos uma pitada de baunilha. Assim. Voltamos a mexer. E é tudo, o creme está pronto. Vamos apenas passá-lo para o recipiente apropriado, onde ficará até ser utilizado. Creme para pastéis de nata.
Lição número 2. Cremes de pastelaria. Creme ganache. Os ingredientes necessários para a confecção do creme ganache são chocolate doce, leite e manteiga. Como utensílios, temos varas, colher de pau, tigela em inox, caçarola com água, que vai servir-nos de banho-maria, e, finalmente, o recipiente para colocar o creme ganache depois de pronto. Começamos por pôr a caçarola ao lume para aquecer a água. Sobre o banho-maria colocamos a tigela, na qual introduzimos o chocolate para derreter. Pouco a pouco, pela ação do calor, o chocolate foi derretendo. Aqui o temos. Mexemos agora lentamente com a colher de pau. Adicionamos o leite, pouco a pouco, e continuamos a mexer a fim de incorporar bem. O chocolate deve ficar bem derretido de forma a não formar grumos. Voltamos agora a colocar o preparado sobre o banho-maria, a fim de ganhar maior consistência. Vamos agora continuar a mexer. Aqui está. E, finalmente, adicionamos a manteiga, continuando o processo de ligação. Assim. E pronto, aqui temos, adquirida a consistência desejada, podemos retirar do banho-maria. E misturamos ainda
um pouco mais, batendo sempre com as varas. E pronto, o creme ganache está pronto a ser utilizado. Vamos apenas transferi-lo para o recipiente, onde ficará até ser utilizado. É creme ganache.